Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Guimarães, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas reflexões que eu andei pensando sobre amizades na vida adulta. É um tema que eu acho muito pertinente, assim, para a gente conversar um pouquinho, porque tem muita gente que pensa a mesma coisa do que eu, pode não pensar também, e aqui nesse cantinho é um espaço para a gente conversar sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo de hoje. Na época da escola, né, a gente tinha uma visão completamente diferente do que é ter um amigo, do que são amizades, né? Na época da escola ali, de quando a gente era adolescente, era uma coisa muito grudada demais, era uma coisa que geralmente, né, não sei com vocês, mas comigo acontecia muito, de receber os meus amigos na minha casa, ou do contrário, né, de eu ser recebida por esses amigos também, né? A gente se via com muito mais frequência, a gente tinha muita coisa para conversar. E aí, quando a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, a gente começa a perceber algumas coisas, né, à medida que a gente vai ali amadurecendo, que já não são mais como era na nossa adolescência. E eu sofri pra caramba para poder entender e processar que as coisas não eram mais como eram antigamente. E aí a gente vai crescendo, vai virando adulto e a gente vai percebendo que o nosso círculo de amizades, ele vai se afunilando, ele vai diminuindo. Ali na adolescência, né, na época de escola, a gente tem aquele grande grupo de amigos, né? E aí a gente vai ficando adulto e aqueles amigos ali vão sumindo, ou então a gente vai vivendo coisas diferentes e acontece, né, o afastamento natural, e aí vai se afunilando e a gente vai diminuindo essa quantidade de amigos. Só que tem um detalhe importante nisso daí. A gente também percebe que a qualidade importa muito mais do que a quantidade. Pois é. Então a gente vai percebendo ao longo dos anos que aquela quantidade gigante de amigos, na verdade, não eram amigos, como a gente imaginava que era. Eram muito mais colegas do que amigos. E dentro de todos esses anos, né, enquanto eu vivi amizades, desfiz amizades, né, ou houve afastamentos ali de fato naturais, assim, sem nenhum motivo aparente. Enquanto eu ia vivendo isso, eu entendi uma coisa muito importante que me fez dar aquele start assim de, poxa, a minha avó, os meus pais, eles tinham razão. Às vezes é dolorido para quem não tem essa maturidade de entender e por hora não é tão dolorido, é uma coisa que você trata naturalmente. No começo, quando eu aprendi sobre isso, doeu, porque eu pensei assim, caramba, eu não sou a amiga favorita de ninguém, sabe? E às vezes pode acontecer. Então, uma coisa que eu aprendi é que às vezes a gente vai ter um amigo pra gente chamar de amigo de verdade, e às vezes a gente não vai ter amigo nenhum e tá tudo bem, sabe? Às vezes vai acontecer de você não ser o melhor amigo de ninguém e tá tudo bem, sabe? E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a entender várias coisas, sabe? Porque o que é que acontecia? Quando eu era mais nova, né? Eu tinha um conceito de amizade na minha cabeça que era o seguinte: amigo de verdade, para mim, ele tinha que estar comigo e eu estar com ele também, no bom e no ruim. A gente viveria os momentos bons juntos e também viveria os momentos ruins juntos. Se você precisasse de mim para alguma coisa, eu iria me esforçar para lhe ajudar e eu também queria isso de volta, porque na minha cabeça a amizade tinha que ter essa questão da reciprocidade. Então, por aí mais ou menos se encaminhavam ali as minhas amizades. Só que vale lembrar também que na minha cabeça, essa visão de estar com os nossos amigos de verdade, no bom e no ruim, não era necessariamente somente
por meio ali da presença física, apesar de que eu preferia muito mais estar ali com a pessoa fisicamente, encontrar ela, poder abraçar, conversar, chorar junto, do que estar ali pela rede social. Isso sempre foi assim, nunca mudou até agora, sabe? Eu ainda prefiro ter esse tipo de amizade, porque eu não tenho muito, assim, muita paciência para estar ali conversando por muitas horas seguidas no WhatsApp com alguém, sabe? Às vezes eu quero fazer outras coisas, ou então, às vezes eu esqueço muito de responder mensagens também. Então, eu até hoje tenho isso assim um pouco, ainda carrego comigo, sabe? Uma outra coisa que eu também tinha em mente há alguns anos atrás, né, quando eu estava passando por essa transição de entender como era agora a dinâmica de uma amizade na vida adulta, é que eu tinha que compartilhar todas as minhas dores ali com aquela pessoa. E muitas vezes, minha gente, acontecia de eu contar coisas íntimas da minha vida ou do meu relacionamento e coisas assim, e a outra pessoa que se dizia minha amiga, ela ia contar para outras pessoas e eu depois ficar sabendo. Então, assim, foram coisas que eu fui percebendo e amadurecendo, entendendo que não era bem por aí a dinâmica de uma amizade na vida adulta e principalmente no tipo de amizade que eu queria na minha vida. E uma coisa, minha gente, que acontecia muito comigo quando eu era adolescente, eu muitas vezes me esforçava ao máximo para estar em ambientes que eu não queria estar, para estar com pessoas que eu não me identificava nem um pouco, para poder me sentir ali incluída dentro daquele grupo de amizades, dentro ali da vida daquela pessoa. E aí, minha gente, com o tempo eu fui entendendo que as amizades da vida adulta, elas são diferentes. Elas não são exatamente igual para todo mundo. É praticamente impossível eu ter uma amizade mais íntima com uma pessoa e ter esse mesmo nível de amizade mais íntima com as outras pessoas que eu, porventura, né, vier a considerar um amigo de fato. Então, assim, isso foi uma coisa que, para mim, eu demorei muito para poder entender e processar na minha cabeça que as coisas agora eram diferentes. Que não tinha mais esse processo de, poxa, eu ter a mesma amizade com uma pessoa e ter com várias ali no mesmo grau de intimidade. Isso foi uma coisa que, para mim, eu fiquei, caramba, realmente, sabe? E uma outra coisa que eu também entendi sobre esse processo, né, das amizades na vida adulta é que às vezes eu posso ter uma consideração por uma pessoa muito maior do que ela tem por mim e que tá tudo bem, sabe? Se pra você isso não for um incômodo, tá tudo bem. E ao mesmo tempo também eu fui percebendo que existem pessoas que gostam e preferem ter amizades de baixa manutenção, que particularmente, minha gente, não é o meu caso. Eu não consigo. Se eu considero aquela pessoa a minha amiga de fato, eu não vou conseguir passar muitos meses sem falar com ela, ou se perguntar ali minimamente, de vez em quando, se ela tá bem, sabe? Saber ali como é que ela tá genuinamente, sabe? Eu não consigo. Então, assim, eu fico me perguntando, sabe? Será que essas amizades de baixa manutenção são de fato amizades de verdade? Porque, assim, na minha cabeça, hoje, aos 29 anos de idade, sendo uma mulher adulta, eu continuo com o meu pensamento de que a gente precisa regar a plantinha de uma amizade para que ela cresça e para que ela se mantenha sempre ali saudável e firme, sabe? Quando a gente deixa de regar, quando a gente deixa de nutrir essa amizade, seja mandando uma mensagem de vez em quando para perguntar se ela tá bem, né? Trocar ali uma conversa, uma prosinha de conversa, seja ver ali aquela pessoa, mesmo na correria da vida, nem que seja, sei lá, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, alguma coisa assim, para tentar, né, tá mais próxima ali daquela pessoa. Pra mim não faz sentido, sabe? Não faz sentido eu ver essa pessoa que eu considero minha amiga, que eu quero o bem dela, ver ela uma vez no ano, ou falar com ela uma vez perdida na vida, quando lembra só do aniversário, aí vai ali
manda uma mensagem de aniversário e ó, eu tô distante, mas eu te amo, vice. Gente, como assim? Uma pessoa que chega pra mim e diz que prefere ter uma amizade de baixa manutenção, certamente vai ser uma pessoa que eu não vou conseguir considerar ali uma amiga de fato, uma amiga pra estar comigo no bom, no ruim. Por que que eu digo isso? Porque justamente essas amizades assim de baixa manutenção, elas perdem muito da gente e a gente também perde muito delas. E aí, quando eu falo desse perder, é justamente de não estar ali junto nesses momentos bons e ruins. Entende? Então, para mim, essas amizades de baixa manutenção não fazem sentido nenhum a ponto de você considerar ali aquela pessoa de fato a sua amiga, assim, que fecha 10 de 10, como eu costumo dizer, né? Entre aspas, porque eu acho que, na real, ninguém consegue fechar 10 de 10 com ninguém, porque a gente não consegue fechar nem 10 de 10 com a gente, quem dirá com os outros. Então, pra mim, gente, existe quase que uma parede, assim, sabe? Muito grande, que diferencia uma amizade realmente verdadeira, saudável ali da vida adulta, e uma amizade de baixa manutenção. Essas amizades de baixa manutenção, pra mim, nada mais é do que coleguismo. Já assim, começa daí, sabe? E eu acho assim que não é porque você se tornou uma pessoa adulta e tudo mais que você não pode ter uma amizade genuína ali com outra pessoa, que você não pode se esforçar ali pra ver aquela pessoa, porque, gente, eu penso assim, cara, a gente tem tempo pra fazer um monte de coisa no nosso dia a dia. A gente pega o telefone o tempo todo para estar respondendo mensagem de outras pessoas, de colega de trabalho, de patrão, disso, daquilo. Então, o que custa a gente, em algum momento da semana, do mês, sei lá, mandar uma mensagem ali para a pessoa, perguntar se ela tá bem, genuinamente, sabe? Marcar ali com aquela pessoa, nem que seja uma vez a cada 2 meses, nem que seja para ir ali tomar um sorvete, sabe? Nem que seja para ir ali numa praça, conversar, matar a saudade, ver como é que a pessoa tá, entende? Então, para mim, isso é você ter uma amizade saudável na vida adulta, uma amizade realmente genuína ali, né, na vida adulta. Não essas amizades de baixa manutenção que você vê uma vez na vida e eu te amo, você é minha melhor amiga. Não, sabe? Não tem condições para mim. Uma outra coisa que eu também aprendi sobre amizades na vida adulta. Na verdade, amizades não só com amizades, mas com tudo na vida. Mas que eu acho que se encaixa aqui nesse vídeo também, sabe? É que, pelo menos antigamente, né, como eu falei, eu tinha essa impressão de que para eu ser amiga de outra pessoa e considerar essa pessoa minha amiga, eu tinha que falar sobre tudo da minha vida. E hoje eu, com 29 anos, eu entendo que não é necessário, que tem coisas que por mais que eu considere aquela pessoa a minha melhor amiga, se for o caso, eu não preciso contar certas coisas da minha vida para ela, porque não interessa a ela, não diz respeito a ela. Diz respeito somente a mim, é o que eu digo sempre, né? Diz respeito somente a mim e às pessoas envolvidas ali naquela situação. Então, pra gente fechar esse vídeo que tá muito longo e foi mais mesmo como uma conversa assim com vocês, né, sobre esse tema que eu já queria ter trazido há um tempo aqui no canal, é que, gente, amizade na vida adulta, a gente vai precisar, sim, colocar cada cantinho dentro da sua gavetinha, cada pinguinho dentro do seu ex, sabe? Isso para mim ficou muito claro ao longo dos anos. Por que que eu digo isso? Porque tem amizades que você pode gostar muito daquela pessoa, ter um carinho muito grande por ela, mas que você não compartilha muita coisa ali com aquela pessoa. Aquela pessoa ali é mais uma amizade de passeio, é mais uma amizade de rolês e coisas do tipo, sabe? Já tem aquela amizade ali que você às vezes abre alguma coisa íntima da sua vida, você abre ali às vezes algum projeto seu da sua vida, alguma coisa da sua vida, né? Que você vai ter uma aproximação um pouco melhor. Então, assim, quando eu entendi isso na minha cabeça, que pra mim faz sentido, de que eu precisava colocar cada pingo dentro do seu is, eu comecei a entender quem sim, quem não e quem nunca.
basicamente isso. Eu entendi que, ó, eu gosto muito dessa pessoa, mas essa pessoa ela não é uma amiga de fato. Ela é mais uma colega. Eu gosto muito dessa pessoa aqui e essa daqui eu considero a minha amiga de fato por conta disso, disso e disso. Então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Foi um vídeo mais para conversar um pouquinho, para eu expor um pouquinho para vocês o que eu penso, né, sobre isso, sobre esse tema que por muito tempo para mim foi algo tão, né, que me machucou tanto, que me fez aprender tantas coisas, né, sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo também, tá? O que é que você acha sobre esse tema, sobre amizades na vida adulta, como é a tua relação com isso hoje em dia. Eu vou gostar muito de saber, vou gostar muito de conversar com vocês aqui pelos comentários sobre isso também, tá? Então é isso, um cheiro bem grandão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!